Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará na hora certa, no momento certo, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória, cheia da graça do Senhor, amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você. Eu já quero profetizar no nome de Jesus. Que o Senhor já escutou o teu clamor. No nome de Jesus. Eu quero ser profeta, gente. O Senhor já escutou o seu clamor. Eu quero ser profeta na sua vida. Porque às vezes você está clamando há tanto tempo, está com aquela sensação, o Senhor não me ouve. Querida, se engana, o Senhor te ouve, porque o Senhor já escutou o seu clamor. Amém? Você vai entender por que eu estou falando isso. Vamos orar, porque a oração já ia começar a pregar. Vamos orar, porque a oração. Eu já estou no automático, gente. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus na minha e na sua vida. Amém? Gente, vocês estão com muito mosquito aí na casa de vocês? Porque aqui tá demais em Sepetiba. Me fala aí se tem muito mosquito aí onde você tá, porque o Rio de Janeiro tá só Jesus, só Jesus. As autoridades estão precisando passar aquele carro da Sucam que passava antes e agora não passa mais. Misericórdia. Vamos orar porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar de honra que é todo seu e de mais ninguém. Repreenda todo laço, todo embaraço, toda a fúria, Senhor, do adversário sobre a nossa vida, tu joga por terra, no nome de Jesus. Toma a casa dessa mulher em tuas mãos, toma a casa desse homem nas tuas mãos, jogar por terra o laço, o embaraço, a fúria do adversário. Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus, Pai amado e Pai querido. Entra com portas abertas, entra com cura, entra com restauração em casamentos, Pai amado e Pai querido. Entra, Senhor, na vida dos nossos filhos, entra na dispensa, Pai, aonde tiver algo que não provém de ti, tu tira, Senhor. E aonde tiver algo que precisa, Senhor, do teu haja, Senhor, tu entra com a tua misericórdia. Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus. Se você não é inscrito aqui no YouTube, aqui embaixo está escrito inscreva-se, corre aqui, já inscreva-se, já ativa o sininho, no nome de Jesus, porque tem mensagens diárias para você no nome de Jesus, amém? Eu já quero te pedir para você deixar o seu likezinho. Toda vez que você der seu like, é você falando para o YouTube que o YouTube, esse é um vídeo de conteúdo no nome de Jesus. Então, já ativa o sininho, já me ajuda a evangelizar e já compartilha essa live com aquela pessoa que necessita de ouvir uma palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, que começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. E Jesus, falando, disse: O que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu volte a ter vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus
pelo seu caminho. Amém? Essa é uma passagem gloriosa que nos conta sobre a vida de um cego chamado Bartimeu. Bartimeu, provavelmente, os historiadores falam que era um sobrenome, né? Então, a palavra não fala aqui exatamente o nome dele. Então, provavelmente, aqui era o sobrenome da família dele. E alguns historiadores vão dizer que ele não era cego de nascença, que a vista dele foi vazada por alguns soldados romanos que mataram o pai dele e feriram os olhos dele diante de todos, né? Ele viu o pai morrer e os olhos dele foi vazado. Alguns historiadores nos relatam essa história do cego Bartimeu. Então, a palavra de Deus vai dizer que todo cego tinha que andar uma capa. Eles andavam com uma capa porque aquela capa dizia quem você era, que você precisava de ajuda, tá? Então, por isso ele tinha capa. Você vai entender daqui a pouco. Por isso ele tinha uma capa. Tá? Então a palavra diz que ele não enxergava, mas ele escutava muito bem. Então ele começa a ouvir que Jesus está passando ali. Então, quando Jesus passava, gente, era uma multidão que seguia Jesus. Multidão não é 10 pessoas, não é 15 pessoas, isso aí é 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, é por aí. Porque onde Jesus passava tinha milagre. Jesus salvava, Jesus libertava, e fora as pessoas que sabiam que Jesus estava passando, que já tinham ouvido falar do ministério de Jesus e começava a levar os seus doentes, os enfermos para Jesus curar, as pessoas endemoniadas para Jesus expulsar demônio. Então era uma multidão de gente querendo tocar Jesus, querendo uma atenção de Jesus. Então o que esse cego faz? Ele começa a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele não clama igual eu estou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a aclamar, ele começa a gritar. Por quê, gente? Porque tem uma diferença de quem chama e de quem clama. Entendeu? Quem clama, clama alto. Quem chama, só chama. Então tem uma diferença de oração também, tá? A oração que é só oração e a oração que é clamor. Então a oração que é clamor é a oração que você está com urgência, a oração que você está desesperado, a oração que você está precisando de uma resposta para aquele momento, de um haja de Deus, é um clamor, né? Não tem aquelas pessoas que falam assim: ah, levanta um clamor pela vida de fulano que está dando entrada no hospital. É uma oração com urgência, porque Deus precisa... Perdão, porque aquela pessoa precisa de um favor de Deus com urgência, de um haja de Deus com urgência. Então, esse é o clamor. O clamor é quando você está precisando de um socorro, entendeu? É o seu SOS. Então, esse era o SOS de Bartimeu. Então, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar sem parar e Jesus vai passando. E todo mundo constrangindo ele, falando: para de gritar, para de chamar, né? Acredito eu que bobear não queriam nem encostar nele, porque ele era cego, entendeu? Então as pessoas faziam para ele calar, mas ele entendeu que era a chance dele, e ele tinha que gritar, ele tinha que chamar a atenção de Deus. Então é assim na minha e na sua vida. Quando a gente está passando por um processo e a gente precisa chamar a atenção de Deus, não é oração, é clamor, entendeu? É uma oração diferente. É uma oração que você vai buscar por socorro. Não é aquela oração, né, de gatinho. Ai, meu Senhor, abençoa, entra com a tua glória. Não, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para mim com misericórdia. Senhor, eu tô aqui desesperada, entendeu? É uma oração diferente. É você clamar. E o clamor é a gente falar mais alto. O clamor é a gente não desistir. E apesar de todo mundo falando para ele se calar, ele não desistiu, ele gritava mais alto. Às vezes você está na casa do Senhor e você está lá imbuída na tua oração, chorando ali, aí você tá preocupada. Ah, então vendo eu chorar, irmão, não tô nem aí se você tá vendo eu chorar ou não. Eu é que sei o que eu tô passando, entendeu? Então passa a pensar assim, porque você é que sabe o tamanho da sua dor, entendeu? Ninguém vai medir a sua dor, porque ninguém tá passando o teu processo. Então não se importe quando você chegar na casa de Deus, o que vão pensar de você. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que sorrir, sorria. Se tiver que glorificar, dá um glória bem alto, dá um glória. Se você tiver que pedir uma oração específica no final do culto, peça, porque ninguém sabe o tamanho da tua dor e o que você está passando. Aqui ninguém sabia o que esse cego estava passando, gente. Ninguém tinha, claro que a gente sabia que ele era cego, mas a dor dele,
a dor de ser cego, porque ele não foi cego a vida inteira, ele enxergou. Você tá entendendo? Aqui foi um milagre, porque se realmente os historiadores estiverem certo e a vista desse rapaz foi vazado, não era uma cegueira de inocência, de nascença, entendeu? Era uma cegueira provocada. Então o milagre era duplo, e às vezes você precisa de um milagre duplo, às vezes você precisa de um haja com urgência do Senhor, você precisa que Deus haja naquela situação rápido, entendeu? Então você tem que clamar, não é oração, é clamor, entendeu? Oração é quando a gente faz de noite para dormir, gente. Quando a gente está conversando com Deus, falando com Deus. Agora, quando a gente está num aperto, você está entendendo? Quando a tempestade nos assola, quando você precisa atravessar o mar, quando alguém está morrendo, alguém está dando entrada no hospital, tu está precisando de uma porta aberta, tu está com laudo médico de um câncer, de um tumor, é clamor, é chamar a atenção de Deus. Lembra do rei Ezequias? Ele vira para a parede ali, você acha que ele começou a falar com Deus? Ele clamou ali, igreja, entendeu? Ele falou, Senhor, lembra-te de tudo que eu fiz na tua obra. Ele começa a clamar, ele começa a falar com o Senhor. Então aprenda a diferença entre clamor e oração. E o clamor, a gente não desiste, a gente continua clamando, continua clamando. Tem problemas que a gente vai orar de manhã, vai orar de tarde e vai orar de noite. Tudo pela mesma causa, porque a gente está precisando de um socorro bem presente. E o Senhor é o nosso socorro bem presente. Ele age rápido na nossa vida quando a gente clama. E esse cego entendeu aqui que ninguém podia parar ele, apesar de todo mundo querer que ele calasse a boca, mas ele não calou. Às vezes estão querendo que você não ore, que você não peça, que você não busque, aí que você tem que orar, aí que você tem que pedir, aí que você tem que clamar, entendeu? Não deixa ninguém ficar na frente do teu milagre, não deixa ninguém se colocar na frente de Jesus, senão Jesus não vai te ver, vai olhar a pessoa que se colocou na frente. Tire os entulhos da frente e clame ao Senhor. Aí a palavra diz bem assim, ó, cadê? Que eles falam assim, olha, o Senhor mandou te chamar, tem de bom ânimo. Porque quando você clama, o Senhor manda te chamar. Quando você clama, lembra que eu falei que quando você clama, você chama a atenção de Deus? Então, quando você clama, quando a sua oração tem urgência e é diferente, você ora diferente, clama diferente, o Senhor manda te chamar. E quando ele recebe a notícia que o Senhor manda chamar ele na mesma hora ele larga a capa dele. Ei, minha vida antiga vai ficar aqui. E a gente é capaz de fazer isso quando o Senhor manda chamar a gente? De largar nossa capa? De largar quem a gente era? Ei, o Senhor, você está pedindo tanto para Deus mudar a sua vida. Senhor, muda minha vida. Senhor, muda minha vida. Senhor, muda minha vida. E a gente tem medo do novo. Sabe? O Senhor quer mudar a tua vida, mas você não quer deixar a capa. Você quer trazer todo o teu passado com você. Tudo que você era. Não. Se você está pedindo para Deus mudar a tua vida, entendeu? Se Deus está mudando a tua vida, o que você fazia tem que ficar para trás. Se você bebia, se você fumava, se você adulterava, se você processava outros deuses, tem que ficar tudo para trás. Tem que largar a sua capa. Porque o que o Senhor vai fazer é um milagre. Entendeu? É um milagre duplo. Deus vai transformar a tua vida e resolver o seu problema. Então, às vezes, você não quer largar a capa, porque nós, humanos, temos medo do novo. E Deus me trouxe hoje aqui para falar para você, não tenha medo do novo, não tenha medo do que Deus vai fazer na sua vida. Deixa Deus transformar você, deixa Deus lapidar você, deixa Deus trabalhar na sua vida. Às vezes, a gente fala assim, Senhor, trabalha só até aqui, tá? Depois daqui, Senhor, não faz não. Não, coloca a sua vida na mão do Senhor. Coloca os seus problemas na mão do Senhor. Coloca tudo que você anda pensando em fazer na mão do Senhor. Fecha sua boca, não conta para ninguém não, querido e querido. Porque o que Deus vai fazer é só na sua vida, não é na vida de Ciclano, não é na vida de Beltrano, não. É na sua vida. E nós temos que entender quando Deus está trabalhando na nossa vida. Então hoje, meu querido e minha querida, do mesmo jeito que Deus sarou aquele cego, porque olha o que Jesus fala para ele assim, ó. E Jesus disse, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Primeiramente, antes de Jesus falar, vai, Jesus pergunta para ele assim, o que queres que eu te faça? Ele, que eu tenha vista. É isso que Deus está perguntando para você hoje, por que me clamas? O que queres que eu te faça? Então, se o Senhor está perguntando para você o que queres que eu te faça, aleluia, glória a Deus, você já coloca no comentário e já fala para o Senhor o que você quer que Deus faça na sua vida. Olha que chance Deus está te dando.
Deus também está me usando hoje para te perguntar o que queres que eu te faça. O que tu colocar aí no nome de Jesus acontecerá. Irmão, mas não vai colocar bobeira não. Aproveita o teu momento de milagre. Peça a tua cura, peça a tua restauração, peça uma porta de emprego, peça coisa boa no nome de Jesus. Até então, porque se você pedir coisa ruim, não vai acontecer e eu vou apagar. Então, em nome de Jesus, e também não vou orar por você. Então, que a porta de emprego é o teu momento. Pensa aí o que você quer. É a cura? Pensa aí o que você quer. É a minha cura. Coloca nos comentários. É a minha porta de emprego, é a restauração do meu casamento que está acabado, é a restauração dos meus filhos. Peça aí, o Senhor manda te perguntar o que queres que eu te faça, porque hoje o milagre tem o teu nome e a tua casa. Aí Jesus vira para ele e fala assim, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Então o Senhor hoje está falando para você, vai, coloca aí, porque a tua fé te salvou. Então, coloca aí que vai ser curado, coloca aí que a porta vai ser aberta, coloque aí, mas coloque com fé, não coloque de qualquer jeito não, tá? Coloque com fé, porque hoje o milagre tem o teu nome. Hoje o milagre tem o teu nome. Hoje o milagre tem o teu endereço. Hoje o milagre é você. Amém? Então coloque aí o que quer. O que você quer que Deus faça por você, que eu quero estar orando pela sua vida no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, esse homem, essa mulher que colocou aí. Senhor, eu não sei o que cada um vai colocar aí, o que queres que eles façam, que o Senhor faça para eles, mas eu te peço, Senhor, leia o pedido de cada um e concretize, Senhor. Se é cura que tu cura, Senhor, se é a libertação de um marido, tu liberta, se é a libertação de um filho, tu liberta, se é uma porta aberta, Senhor, tu abre porta, se é um concurso público, coloca a pessoa lá dentro, se é uma causa na justiça, Senhor, seja o nosso advogado e o nosso juiz, Senhor, entra, Senhor, com o teu haja na vida desse homem e dessa mulher que chegar diante desse vídeo, e que ela venha entender que diante de um clamor a gente não pode parar, enquanto o Senhor não nos abençoar, nós não deixamos de dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia desse homem e dessa mulher. Olha aí esse processo que eles estão passando. Entra aí com a tua glória, entra com a tua majestade, coloca as coisas no lugar, repreende o laço, o embaraço, a fúria do inimigo na vida dessa mulher e desse homem. Dá vitória, dá vitória, dá vitória. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Compartilha com aquela pessoa e você sabe que precisa, que está precisando, porque o Senhor hoje está perguntando o que queres que eu te faça. Amém? Não saia daí sem dar o seu likezinho. Beijo grande, até a próxima. E tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.